Vamos falar sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou que a Venezuela está completamente cercada e anunciou bloqueio total a navios petroleiros alvos de restrições que entram e saem do país. Em uma rede social, Donald Trump acusou os venezuelanos de roubarem petróleo e terras dos norte-americanos. E para comentar esse assunto, vou chamar aqui hoje nosso editor de assuntos internacionais, Tiago Ramos, hoje comigo aqui no Radar. Bem-vindo, viu, Tiago? Sempre bem-vindo aqui no Radar com a gente para explicar essa situação, porque ficou muito mais tensa a partir dessas falas das autoridades. O que dá para a gente entender, interpretar dessa publicação, principalmente de Donald Trump? Bom, Roberta, boa tarde, primeiramente, como eu já falei. Boa tarde aos nossos assinantes que estão nos assistindo. E a gente deve entender que esse post, que foi feito na rede social criada pelo próprio Donald Trump, ela ressalta uma escalada de tensão na questão entre a Venezuela e os Estados Unidos. Afinal de contas, ele deixou bem claro que a Venezuela ela trabalha com navios clandestinos e que essa clandestinidade ajuda no financiamento de um regime ilegítimo, que é o regime madurista. Sim, a gente estava acompanhando uma proposta sobre Maduro, talvez aceitar uma ideia de exílio. Isso ainda está posto? Há um fio de esperança, vamos supor. Vamos dizer assim. Lembra que essa proposta foi dada no final do mês de novembro, em que ele tinha até um prazo de uma sexta-feira para sair do país, mas ele não saiu. E quando ele não obedeceu a esse prazo, a gente pensava que ia ter em si uma ofensiva bélica na região da Venezuela. De lá para cá não houve. O que nós tivemos foi o fechamento do espaço aéreo, o sobrevoo do Golfo da Venezuela, perto da cidade de Maracaibo, que é a segunda maior cidade da Venezuela. E, por fim, houve a captura daquele navio petroleiro, que era considerado como clandestino, não sei se você se lembra, em que o próprio governo norte-americano falou que ia ficar com toda a carga de petróleo. Certo. E se Trump optar por atacar a Venezuela, existe essa possibilidade neste momento? Roberto, a gente tem que entender a seguinte situação. O Trump ele já passou do ponto de retorno. Se o Maduro não obedecer nenhuma das condições e o Trump não atacar, isso demonstra uma certa fraqueza, ou seja, que o Trump perdeu autoridade em relação ao Maduro. Então, a gente não pode ter a real certeza dessa proporção, desse ataque, mas que ela é imprevisível e é possível de acontecer, ela é. Bom, vamos seguir falando sobre esse assunto. Antes da gente chamar a nossa entrevista, qual que foi a resposta de Nicolás Maduro a esse bloqueio, Tiago? Bom, o Nicolás Maduro falou que essa ação ela é grotesca e irracional. E durante um discurso na praça pública lá em Caracas, ele pediu paz e disse que os Estados Unidos quer roubar, se apropriar dos recursos naturais, melhor dizendo, do petróleo venezuelano.